Aleluia. Abre a tua Bíblia em Salmo de número 41. Tenho nessas manhãs, para quem não costuma vir de manhã, ministrado uma palavra que eu denominei lições do tempo da dor. Passei 45 dias afastado, com muita dor. E eu comecei ministrando dizendo que muitas vezes Deus nos tira do nosso afazer. E às vezes nós ficamos impedidos de fazer o que temos de fazer. E muitas vezes nos sentimos inúteis. E comecei a ministrar que na nossa inutilidade, ou seja, quando a gente não pode fazer o que tem que fazer, nós temos que aprender a fazer coisas que precisam ser feitas, que a gente só faz quando não pode fazer nada. Então, quem conhece o Neil sabe que a agenda do Neil é a coisa mais louca do mundo. Aí o Senhor cancelou minhas agendas todinhas e me jogou dentro de um quarto. Falei, meu Deus, eu não estou podendo fazer nada. E o Senhor fala assim, então aprenda a fazer alguma coisa nesse tempo que você não pode fazer nada. E foi um tempo de muito crescimento. Eu diria como disse Ezequias, eis que foi para minha paz que eu estive em grande tormenta. E Ezequias disse isso depois que ele foi acometido de doença de morte. E Deus levantou o profeta e disse que lhe daria mais 15 anos. Mas antes disso ele sofreu muitas angústias, sofreu muitas dores. E depois que o Senhor falou com ele, ele entendeu que eis que foi para minha paz que eu estive em grande tormenta. Tormenta que produz paz. Então nesse tempo de dor, eu passei por um aprendizado muito grande. Eu tenho compartilhado com os irmãos. E quem tem ouvidos ouça. E quando a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça, efetivamente, evidentemente, ele está dizendo porque eu sei que nem todos têm ouvidos, como disse a irmã. Não é? Então, a gente sabe que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, eu nunca tenho a pretensão de estar pregando a todos. Eu nunca tenho a pretensão de imaginar que todos ouçam o que se prega. Nunca tenho a pretensão de achar que todos que estão aqui valorizam a palavra. Nunca tenho a pretensão de imaginar que todos que estão aqui estão interessados em Deus. Aliás, na verdade, eu não espero absolutamente nada de homem algum. Mas a única coisa que eu tenho é esperança de que alguns no meio da massa possam ter ouvidos, entender o que o Senhor está ministrando e aprender a viver uma vida que vale a pena ser vivida na presença de Deus. Seja na vitória ou na derrota, seja na alegria ou na tristeza, seja com porta aberta ou com porta fechada, seja com doença ou sem doença, a despeito do que aconteça do lado de fora, do lado de dentro, você pode viver uma vida abençoada e equilibrada no nome de Jesus. Por isso que ele diz lá às igrejas do Apocalipse, quem tem entendimento, entenda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Jesus já nos ensina lá, filho, quem tem ouvidos, vai ouvir. Quem não tem ouvido, não adianta pregar porque é surdo, não tem jeito. Né? Não esse que está aqui sendo traduzido pela Jaqueline, porque eles estão ouvindo o que a Jaqueline está dizendo. Não é? Mas ele está falando daqueles que escutam, mas não ouvem. Aqueles cuja palavra de Deus só é som, sino que retine, mas não retém. Não retém. E vai repetindo os erros da vida ano após ano, ano após ano. Daqui a pouco está com 40 anos, aí olha para trás e fala assim, que vida miserável que eu vivi. Não tem como. Quando era novo, não ouvia. Né? Quando tinha tempo, tinha vivacidade, não ouvia. Estava querendo viver de acordo com o mundo. A gente quer ficar, né? A gente quer sentir, a gente quer, né, viver a vida. Eu quero a liberdade, mas uma liberdade que leva para a libertinagem. Uma liberdade que nunca é liberdade nesse que se diz livre, para conduzi-lo a Cristo. Eu não sei que liberdade é essa que só leva a gente para longe de Jesus. Uma liberdade que não me dá capacidade para me aproximar do santo dos santos. Uma liberdade que só é liberdade de mim para me afastar da comunhão. Isso é liberdade do capeta. Né? Mas o cara não aprende. A gente prega, o cara não aprende. Bom, mas eu imagino que alguns aqui tenham ouvido. Quem tem ouvido aqui, diga assim, eu tenho ouvido. Glória a Deus. Então é com você que eu quero falar. Bom, nessas lições do tempo da dor, eu ministrei 2 palavras já. Primeira lição foi, eu descobri que por mais forte que eu seja, por causa da distância, do distanciamento, eu posso me apostatar. Descobri que por mais forte que eu seja no Senhor, se eu me afastar do lugar da comunhão, eu posso apostatar. Eu vi 40 e tantos dias longe, como é que a gente acostuma a ficar longe. Como é que nós, seres humanos, somos de fato seres sociáveis. A gente se acostuma até com qualquer situação. Aí a gente vai se afastando assim, ó, da comunhão. Daqui a pouco a gente se acostuma a viver sem a comunhão.
acostumados do lado de fora da comunhão, a gente não precisa mais de comunhão. E a gente apostatou sem perceber. E aí houve um tempo, nesse tempo de dor, que eu estava longe, que eu não pegava na palavra, que eu não fechava os meus olhos e parava, mesmo que não pegasse na palavra, para me ligar com o sobrenatural, com o Deus que é Espírito, para me desligar um pouquinho da terra, do material, do fazer, do produzir, para estar sozinho com Ele, mesmo que fosse sem dizer nada. Houve tempos que eu só curtia a dor. E quando a gente não faz isso uma vez, não faz duas, daqui a pouco não faz três, daqui a pouco a gente se acostuma a ver a nossa Bíblia empoeirada, a ver a igreja como um lugar que a gente vai só se tiver tempo, se der eu fui, se não der eu fui. Aí daqui a pouco a gente apostatou sem perceber. Quantos crentes apóstatas dentro da casa do Pai. Dentro da casa do Pai. Aprendi, em segundo lugar, a ter certeza inequívoca de que Deus não habita de fato em templos feitos por mãos humanas. Descobri o quanto Deus é presente na nossa vida quando o nosso distanciamento não é opcional. Eu tive momentos extremamente gloriosos com Deus, mesmo distante. De um lado eu descobri, se eu bobear, eu me acostumo em viver longe. Daqui a pouco você vem na igreja uma vez por mês, uma vez por bimestre. Se der Deus, se não der Deus. Aí vira essa coisa que você vira quando está longe de Deus. Aí tem que mentir para si de que está bem, não preciso da igreja. Não, estou longe da igreja, mas estou bem com o Senhor. Mentira. Você é um mentiroso. Pior, você é mentiroso para si mesmo. Quando a gente mente para os outros, tudo bem, é uma mentirinha que de repente não faz nem mal, né? No mundo natural, no espiritual sempre faz, porque o pai da mentira é o diabo. Mas agora aquela mentira que a gente conta para nós, não, pastor, está tudo bem, estou longe da igreja, mas está tudo bem. Mentira. Você se especializou em mentir para si. Aí sabe o que acontece? Você não pode mais acreditar nos teus diagnósticos. Você não pode acreditar quando diz assim, eu estou amando fulano, não acredite nisso com tanta certeza. Eu tenho raiva de ciclano, não acredite nisso, filho. Porque você é mentiroso de si mesmo. Você é apostator. A gente se acostuma. Mas por outro lado, se eu estou distante, eu posso me apostatar. Eu aprendi que se o meu distanciamento não é opcional, eu não optei por estar distante, como Deus de fato se torna no Deus que não habita em templos feitos por mão de homens. Ele vai habitar contigo onde quer que você esteja. Como a presença de Deus, irmão, no leito, como a presença de Deus no tempo da dor, como a presença de Deus é presença de Deus na nossa vida, semelhante àquela presença de Deus que nós sentimos na coletividade, no ajuntamento, quando o nosso afastamento, nosso distanciamento não é opcional. Lembra, vou colocar aqui de novo, afastamento não é opcional. Porque quando o teu afastamento é opcional, escuta o que eu vou te falar, Deus respeita a tua decisão de se afastar. Você quer estar longe, filho? Eu vou te respeitar. Fique longe. Agora, quando o teu afastamento não é opcional, Senhor, eu não estou lá, não é porque eu optei, Senhor, eu não estou lá recebendo a tua palavra, desfrutando da comunhão, é porque eu estou impedido. Então, Senhor, seja Senhor na minha vida, me permita sentir aquilo que tu está gerando no corpo lá reunido, me permita sentir aqui. E como é que a gente percebe, irmão? Vocês viveram uma noite aqui em que o pastor Isaías disse assim, irmãos, vocês vão achar que isso aqui é meio espiritista, não é? Mas não é espiritista não, eu estava lá ligado no site. Quando o Isaías falou assim, irmão, você acha que eu vou falar que é espiritista? Eu já sabia o que Isaías ia falar. Ele disse assim, cara, eu estou sentindo como se a presença do pastor Neil estivesse aqui. E eu estava lá, e eu disse para André, Isaías vai falar isso. Quando eu acabei de falar, Isaías falou. Aí eu liguei para alguém aqui e falei assim, pode dizer que eu estou aí no espírito. Eu não estou em corpo, mas estou no espírito. Porque quando a gente vivencia comunhão de fato, de verdade, essa comunhão verdadeiramente espiritual transcende a necessidade da presença. Transcende. A presença é uma circunstância, mas se é uma circunstância que a gente não pode cumprir, Deus diz assim, filho, você pode estar na China, você pode estar na Malásia. O que eu fizer aqui, se você faz parte desse corpo, você vai receber lá, porque eu sou o Deus daqui, mas sou o Deus do lá também, no nome de Jesus. Então eu aprendi que Deus de fato não habita em templos feitos por mãos de homens. E Ele é esse Deus na nossa vida, quando o nosso afastamento não é opcional. Agora, quando você se afasta por opção, eu quero que você aprenda isso aqui. Deus respeita a tua opção. Se você quer estar longe, filho, eu vou respeitar isso na tua vida. Aí a gente vê a chama se apagando. E a gente se percebe vivendo as mesmas dores, as mesmas dilemas, as mesmas desgraças que o homem sem Deus vive. O homem sem Deus se suicida ali, tu vê um crente se suicidando lá. Pastores se suicidando. O homem sem Deus vive ali doenças crônicas na alma e no ser, na emoção.
E o homem de Deus vive a mesma coisa. E a gente vê aquele homem sem o Espírito Santo se entregando às mazelas do dia a dia, e o homem que diz ter o Espírito Santo se entregando. Para que serve o Espírito Santo de Deus então? Se não é para ajudar-nos nas nossas fraquezas, como diz a sua palavra. Se não para ser o paráclito, aquele que é chamado ao lado para ajudar. E a Bíblia diz que então a gente vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, isso tem a ver com aquele que pode estar até distante, mas não por opção. Porque você é livre. Se, pois, o Filho vos libertar, o que diz o mesmo texto, irmão? Verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é aquela que é liberdade em nós até para nos permitir ir para longe de Deus. Eu sou livre até para me afastar de Deus. Porque se a liberdade não é liberdade até para me afastar de Deus, Deus não me libertaria, não. Eu prefiro você preso aqui perto de mim. Bota uma coleira dele e marra aqui na mesa pertinho de mim. Filho, você está encolerado, que é para ficar na minha presença. Então, ser um preso, mas na minha presença. Deus, não, prefiro você solto longe do que você preso perto. Esquisito isso, né? Você mastiga um pouquinho mais com o dente do seu cérebro e veja que você pode aprender disso. Você é livre até para ir embora. Agora hoje, nesses minutinhos, o que eu quero compartilhar com os irmãos mais? Uma terceira lição do tempo da dor. Nesse tempo de afastamento, de dor, eu percebi a realidade da quase impossibilidade de se viver a humanidade integralmente. Eu percebi a realidade da quase impossibilidade de se viver a humanidade integralmente. Como é difícil ser humano quando a gente se torna crente, cara. Por que é difícil ser humano quando a gente, aspas, se converte, vira a Bíblia? Por que é quase impossível de se viver a humanidade integralmente? Então, estou falando isso no contexto de uma mente formada na religiosidade, na religião. A gente muda de religião, aí parece que é difícil demais ser humano. Eu vou explicar já por quê. Né? Isso é uma realidade de uma vivência num contexto social evangélico. Como é difícil ser humano? Por que é difícil? Por que é difícil ser humano quando a gente se converte? Porque no inconsciente coletivo da sociedade cristã, a dor é filha do diabo. Está doendo? Tá, é o diabo. Diga que não é isso. Sabe por que você está sofrendo, irmão? É o diabo. O diabo está se levantando contra você. Assim disseram os amigos de Jó. Bildade, Zofar e ele faz. Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu casa, perdeu tudo. Perdeu saúde. Depois perdeu a mulher. Aí aparecem os amigos, aparecem os crentes. Os porta-vozes de Deus. Jó, você está sofrendo porque você emprestou dinheiro a juros. Olha o miserável. Jó, você está sofrendo porque você não foi íntegro com os teus funcionários. Você pagava menos do que devia. Jó, você está sofrendo porque você não educou teus filhos como teus filhos deveriam ser educados. Por isso Deus levou os teus filhos. Aparecem os porta-vozes em nome de Deus, mas falando com a voz do diabo, que vem nos dizer qual é a razão da nossa dor. Você está sentindo dor por causa disso. E a dor é sempre legalidade para o diabo, é sempre fruto do capeta. E a gente sabe que Jó sofreu exatamente pelo contrário. Ele não sofreu porque foi infiel. Ele sofreu porque Deus sabia que ele era o homem mais íntegro da terra. Sim ou não? Por que Daniel foi para a cova? Porque ele era um crente sem vergonha? Ou porque ele foi um crente extremamente fiel? Fiel. Por que os outros foram para a fornalha? Porque eram crente canalha ou porque eram fiéis? Fiéis. Mas no contexto evangélico, você está sentindo dor. É o diabo. Aí pronto, você está sentindo dor, você tem a obrigação de explicar por que está doendo. Pastor, eu estou sentindo dor. Bom, aí começa os Bildades, os Elifaz e os Zofares da vida. E o pastor deve estar em pecado. Deve ter alguma coisa por baixo do tapete. Não tem uma coisa, não tem um monte de coisa embaixo do meu tapete. Que você nunca vai saber, mas Deus sabe de cada poeirinha que tem embaixo do meu tapete. Pergunta ao irmão que está do seu lado assim, tem alguma coisa embaixo do teu tapete? Pergunta ele. Tem misericórdia, Senhor. Ora, se dependesse do teu tapete, do que tem embaixo dele, você estaria sentindo dor agora ou estava rindo? Você estava todo torto assim, ó. Ai, que dor. É ou não é?
O pastor Neil, ele está sentindo dor. Eu não sei, eu achei a pastora André muito triste aquele dia. E deve ter batido na pastora André, não teve um lance aqui. Teve uma época dessa que passamos por isso aqui, né? Cismaram que eu estava batendo na minha mulher. Pastor André é infeliz, se levantaram contra mim aí, porque... Ai, meu Deus do céu. Irmão, olha para a cara daquela mulher, irmão. Quem é feliz precisa estar dizendo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Não precisa, olha para o olho. Olha para a pele, olha para como caminha. Olha como lida com as pessoas. Não precisa botar um outdoor, eu sou feliz. Não precisa. Como também o triste não precisa. Olha para a pele dele, olha para o olho dele. Você vai saber se ele é feliz ou não é. Não precisa botar um outdoor, né? E o Barreto é feliz. João é triste. Não precisa, é só olha para a cara do sujeito, pelo amor de Deus. Aí, a gente sente dor, e por causa da dor, a gente não pode curtir a dor. A gente chega no tempo do choro, mas não pode ser bíblico. Porque a Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de quê? De chorar. Quando a gente está no tempo de sorrir, a gente dá um culto de ação de graças. Agora, quando está no tempo de chorar, está chorando por quê, Ricardo? Um problema? Vai te catar, irmão. Meu problema é você que está aqui me perguntando se eu estou com problema. Não há tempo de sorrir? Então por que eu não posso chorar? Não há tempo há tempo de abraçar e há tempo de quê? De deixar de abraçar. Então, eu estou sentindo que o Sidney está andando meio sozinho, está andando sozinho por quê? Porque é tempo de deixar de abraçar. Eu não quero estar no bando. Há tempo de subir, há tempo de descer. O que esse texto ensina para mim? Que nós vamos viver na dialética da vida. Ninguém ganha a vida inteira, como também ninguém perde a vida inteira. Ninguém sorri o tempo inteiro, como também ninguém chora o tempo inteiro. Ninguém, sei lá, a gente vai viver a dialética, na dualidade. Há tempo que a gente acorda, irmão, querendo viver 200 anos. Há dia que a gente acorda e quer morrer. Meu Deus, acordei, pensei que não ia acordar hoje. Sonhei que eu estava morto, fiquei tão feliz, né? Acordei. Tempo que a gente ama uma pessoa e morre por ela. Daqui a pouco a gente briga, a gente quer que ela morra sozinha. E quer matá-la. Agora, no âmbito do cristianismo, do evangelicalismo brasileiro, se está sentindo dor, é o diabo. Começa as especulações. O senhor está tratando do pastor. O pastor está em pecados. Pastor, o que está acontecendo com o senhor? Aconteceu que a minha C7, a minha hérnia, número 7, rompeu. E como qualquer ser humano, infelizmente, comprimiu minha medula, eu estou sentindo dor. Não tem como sentir dor. Mas por que a tua hérnia rompeu? É porque ela está na coluna. Está na coluna, ela rompe. Se ela estivesse na perna, não era hérnia. Era o problema na patela. Né? Então, por que o fulano está engordando? Não está engordando porque está comendo alguma coisa. Se não estivesse comendo nada, não estava engordando. Por que meu cabelo está ficando... Porque está ficando velho, o cabelo fica branco, você pode pintar. Porque, irmãos, há coisas que acontecem com a gente por uma simples razão. Nós estamos vivos. Você está vivo, amém ou não amém? Então você está diante das implicações da vida. Por que meu casamento acabou? Acabou porque vocês não souberam ser cônjuges como cônjuge tem que ser. Não souberam renunciar, dialogar um pouco. E amor é como um jardim, se não regar, morre. Mas a Bíblia diz que o amor é eterno. O amor é eterno que parte de um Deus que é eterno, é o ágape. Mas o amor que parte de um ser humano finito como eu não pode ser eterno. Ele pode acabar. Para não acabar, para durar eternamente, a gente tem que viver como a Bíblia diz que ele tem que ser vivido, tem que ser regado. Temos que abrir mão de direitos, temos que pedir perdão, temos que dar satisfação. Aí quem sabe aquele amor que nos fez namorarmos e morrermos um pelo outro no tempo do namoro, pode seguir conosco até o final do casamento. Aí, como é difícil ser humano, meu Deus do céu. Eu recebia telefonema todo dia. E houve um tempo, perdão, não tem nada a ver com a André, coitadinha, que o telefone tocava, e aí, pastor, como é que o senhor está? Aqui é fulano de tal. Aí me perguntam, como é que o senhor está? Aí eu falo assim, meu Deus, não aguento mais explicar isso, meu Deus do céu. Eu falei, irmãos, eu estou assim, estou assado, para explicar tudo nos seus mínimos detalhes e tal. Aí, legal, obrigado pela oração, pelo carinho. Eu sei que é carinho, mas daqui a pouco tocava o telefone, 30 segundos depois. Pastor, aqui é o outro. Pastor, eu queria saber como é que o senhor está. Aí eu explicava, mínimo detalhe. Aí daqui a 2 minutos, de novo, outro telefone. Pastor, aqui já é outro. Como é que o senhor está? Aí chegava no 20º telefonema, naquela manhã. Falei, Jesus, amor, eu vou gravar um negócio. Quando ele perguntar, tu... Tá. Não tem jeito, eu não consigo desligar meu telefone. Desliga esse telefone, não dá, eu não consigo.
Não tem como. Eu atendo. Mas explicava o tempo inteiro. Essa é a expressão de carinho. Agora, quando chegava o crente, ou então o pastor mais teológico, pastor Neil, o senhor é um homem reflexivo. Quando o senhor faz análise da conjuntura, manifestada no contexto da sua coluna, o que o senhor acha que isso pode ser filosoficamente, teologicamente falando? Eu falei, irmãos, eu acho que isso é problema de DNA, data de nascimento avançada. Eu estou ficando velho. Deve ser isso. Mas o irmão não acha que... Eu não sei, eu tenho sentido aqui que isso é coisa do diabo. Eu falei, o irmão está sentindo aí, mas a dor é aqui que está sentindo. Às vezes, para não entristecer o homem, eu falei, irmão, pode ser. Então, irmão, ora um pouquinho mais por mim aí e tal. Não vamos orar, pastor, nós estamos movendo aqui os pastores da nossa cidade, tem reunião do conselho de pastores, não sei de onde. Vamos estar orando porque o irmão tem sido uma bênção no Brasil. O diabo está se levantando, ele se levanta contra mim todo dia, mas eu acordo, ele já está de pé me aguardando. Hoje eu te pego, vou dormir, deita, ele continua de pé, vou ver se eu te pego no sono, vou te pegar na esquina. Eu falei, vai tentando, diabo, vai tentando. Porque você pode, quem sabe, até tocar no meu corpo, é verdade, mas na minha alma jamais, porque ela tem dono, está guardada no Senhor. É o que aconteceu com Jó. De modo que toca na carne ou não toca, se não tocou na alma, é como se não tivesse tocado no corpo, irmão. A mulher de Jó diz assim, pô, cara, você já perdeu tudo, amaldiçoa logo esse teu Deus, dá um tiro na tua cabeça. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Aquela bendita, aquela mulher. O que adianta servir a Deus se a gente não recebe nada dele? É a teologia da mulher de Jó. Então, se Deus não te dá nada, te permite ser tocado aqui, tocado ali, tocado aqui, tocado ali, servir esse Deus para quê? Não há razão para servir esse Deus. Aí Jó fala assim, você está doida, mulher? Você está falando como uma maluca, uma retardada. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que Deus honrou a Jó, porque ele disse assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por terra em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, ó, o Deus que me deu é Deus para tomar. Então o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele continua sendo bendito em nome de Jesus. Essa é a teologia de Jó. É a teologia que entende que Deus é Deus para dar e é Deus para tirar. Deus é Deus para dar o bem e Deus é Deus para permitir o mal. Deus é Deus para fazer o que quiser. E se eu reconheço Deus como Deus, eu não vou entrar numa noite e falar, vou abandonar Deus porque está doendo. É dor, é do diabo. A adversidade é do capeta. Eu estou assim porque o diabo... o pastor ora por mim, o diabo está se levantando. Desde quando é diabo, irmão? Mas pastor, o diabo está furioso comigo. Às vezes eu pergunto, por que você acha que o diabo está furioso mais com você do que comigo? Por que você acha que o diabo está furioso contigo mais do que com o irmão que está do teu lado? Qual a razão? Aí você não sabe que quando você fala assim, pastor, ora por mim, o diabo está muito furioso comigo. Você está dizendo assim, é porque eu faço muito mais do que o Leandro. E aí eu sou muito mais tentado. Agora o Leandro não, o Leandro é um crentezinho, porcaria. Mas comigo não, o Leandro está furioso comigo, Leandro. Ora por mim, porque o diabo está se levantando. Você está dando uma declaração de soberba, às vezes sem saber. Porque o diabo se levanta contra mim, contra você, contra todo mundo. A Bíblia diz que ele veio, se não para fazer uma coisa tripla. Matar, roubar e destruir. Se tu demole, ele mata, rouba, destrói mesmo. Se não demole, ele tenta fazer da mesma forma. Então, nesse tempo de dor, como é que eu tive que explicar, meu Deus do céu? Como é que eu tive que arrumá-la? Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais palavras no meu vernáculo para tentar dar uma justificativa para a minha dor. E a minha dor nada mais é do que a dor humana. É a dor que acomete a qualquer ser humano. O ser humano, o cabelo cai. O ser humano, irmão, quem trabalha muito com computador vai dar lesão por esforço repetitivo. Por que, pastor, que Deus permitiu que eu tivesse lesão por esforço repetitivo? É porque você deve trabalhar com esforço repetitivo, né? Então é por isso que deu. Se você parar de repetir, não dá mais. Pastor, Não é o diabo, pastor? Talvez não. De modo que eu não ando com o diabo na cabeça, irmão. Eu não penso no diabo nem uma hora no dia.
Eu não saio do meu dia de manhã cedo falando assim, meu Deus, Satanás está amarrado. Você nem pensa que você está... Olha, pode ficar por aí, que eu estou aqui cercado de anjo. Tal. Aí entra no carro, já te falei lá dentro. Nem tenta entrar no meu carro, porque aí tu liga uma música e tem anjo descendo nesse lugar. Olha aí, diabo, tem anjo descendo aqui. Vou logo te avisando. Você chega aqui no teu trabalho e entra no trabalho, vou logo dizendo, Satanás, aqui está santificado. Vai almoçar, Satanás. Nem adianta você dar essa comida aqui não, porque ela é uma bênção de Deus. Aí você está crente que está abençoando. Não, você está dando ibope, diabo danado. Mal ou bem, fale de mim. Agora, quando você passa pela vida, nem sabe que Satanás existe, e não sabe que Satanás existe porque você anda no Senhor. Satanás fala assim, pô, esse cara não me dá uma atençãozinha, vai te catar, Satanás. Eu tenho mais anjo para tratar, eu tenho Deus para lidar, eu tenho Espírito Santo para me encher, eu tenho coisas espirituais do bem para realizar. Isso, quando eu estou envolvido com a coisa que é da luz, o que é das trevas não entra. Aí a gente tem que estar explicando porque a dor é a filha do diabo. Aí, abre a tua Bíblia no Salmo 41. Eu já falei isso, não? Já? Amém. Olha o que diz o Salmo 41 para você ser abençoado aí. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre solidário. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Agora olha a terceira bênção. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Quem entende o que está escrito aí? O cara é abençoadão, não é? Mas o Senhor está dizendo assim, Senhor, tu o sustentará onde? Lê aí. No leito do quê, irmão? Então o abençoado fica doente? Fica. E diz, Deus o sustenta onde? No leito. Aí você fala assim, ué, pastor, a gente fica doente? Fica. A gente vai para o leito? Vai. Então esses que estão por aí, olha o leito, irmão. Olha, irmão, anda direito, olha o leito. Ué, irmão, eu gosto do leito. Não em doença, agora, tirar um soninho quando pode, né, irmão? Um tempozinho como esse aí, acordar às 9 horas, tá bom, tá? Segunda-feira, amanhã, se você pudesse acordar às 9. Ou você faz até vigília hoje, né? Mas não, amanhã tu acorda 4 horas da matina, chovendo, frio danado, vai para a fila do 744, né? Do 383, sei lá da onde, lá do Valqueiro, 260. Frio doido. Se você pudesse acordar às 9, leito, olha o leito, irmão, meu leito é uma bênção. Edredomzinho, bonitinho e tal. Beleza pura. Agora, esse texto está dizendo que Deus é Deus na nossa vida quando a gente está saudável, mas que Ele continua sendo Deus quando a gente adoece. Porque na cabeça de muitos crentes, quando a gente adoece, foi o diabo. Então, como se Deus se retirasse e dissesse assim, Satanás pode adoecer o cabra, porque ele pisou na bola. Aí parece que nós estamos entregues ao diabo. Mas esse texto diz, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Diz que Deus vai deitar na cama, vai aquecer a cama, vai amaciar a cama, para quando você estiver doente, você deitar numa cama já ungida pelo próprio Senhor. O que é isso, irmão? Aí o médico vai tratar do teu corpo e o Senhor vai estar tratando da tua alma. De modo que eu aprendi nesses dias como é difícil o ser humano, com todas as implicações que a humanidade nos traz quando a gente é crente. Agora, hoje, amado, eu sinto profunda, mas profunda alegria por poder dizer que eu não estive bem fisicamente, mas eu não me sinto culpado por não ter estado bem fisicamente. Eu sofri, como fala sempre, a minha crise em paz. Senti a dor da hérnia, mas não senti a dor da culpa de estar doente. Senti a dor do afastamento dos irmãos, mas não senti a noia de ter que dar uma justificativa para crente que não conhece a palavra, muito menos o Deus da palavra, e acha que quando a gente adoece é porque Deus nos abandonou. Não, eu tive a graça de estar enfermo no corpo, e mesmo na minha enfermidade perceber a presença de Deus me aquecendo, me abençoando e me ungindo com a sua graça, com a alegria do seu Espírito Santo. Eu tive a graça, e você pode ter a graça, de obter um conselho do médico, e perceber que esse conselho do médico é uma intervenção divina, é um conselho espiritual. Agora, quando a gente é evangélico, é difícil ser humano. Aí, nessa manhã, eu quero mostrar a vocês algumas realidades
humanas que nós encontramos na Bíblia, para as quais nem sempre a gente atenta. Primeiro foi essa da Bíblia aqui, que Deus nos sustenta no leito. Ele não nos sustenta para que nós nunca passemos pelo leito. Não, ele diz, mesmo que você caia no leito, eu vou sustentar você. Mesmo que você caia na cova. Nem sempre Deus nos livra da cova. Ele nos livra na cova. Nem sempre Ele nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Fiz uma série de sermões há bem pouco tempo atrás, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente possa permanecer firme onde? No dia mau. Então ele está dizendo, olha, dias maus fazem parte da agenda de qualquer ser vivo. Aí acontece muitos pastores que pregam a tal da teologia da prosperidade, que Deus não permite que você adoeça. O cara, quando está doente, tem que mentir. Diga que eu estou viajando. Nessa semana, hoje aqui, pregando para você, há um pastor muito famoso que está acamado. Está acamado. E que o co-pastor dele tem que estar dizendo no púlpito hoje que ele está viajando, está no exterior. Sabe por que tem que dizer que ele está no exterior? Porque ele não pode mostrar para a igreja que está doente. Porque ele prega que crente não fica doente. Aí esse homem está sendo aquecido no leito por quem? Por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Agora eu quero dizer para você, amado, que você pode dizer, Senhor, vizinha, você está doente? Estou doente sim, irmão. Estou. Porque a verdade você teve um problema com a coluna? Tive. Vem cá, tua unha encravou. Mas o Senhor tem dado vitória. Por quê? Qual é o problema? Eu acho que crente tem que ficar doente. É porque você não conhece o Deus, nem a Bíblia que revela a palavra de Deus. E pregar isso parece até esquisito. Pastor, o senhor está fazendo apologia à enfermidade? De jeito nenhum. Eu quero que você morra saudável, viva saudável, que nunca a enfermidade passe perto de você. Agora, isso faz parte da vivência humana. Eu quero mostrar algumas realidades para você. Vamos a Gênesis capítulo 48. Primeiro livro da Bíblia. Quem já ouviu falar em Abraão? Já ouviu? Diga amém. Quem é o filho de Abraão? Isaac. Quem é o filho de Isaac? Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Fala Abraão, Isaac e Jacó. Esses são os grandes patriarcas. Foi onde começou a história da redenção. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, depois que teve o encontro com Deus lá no Val de Jaboque, teve seu nome mudado para quê? Israel. E nele foram divididas as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Ele deu o nome ao Estado de Israel. Jacó é o homem que representa, simboliza a eleição do povo de Deus. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos dentro do cara. Jacó. Era o homem que lutou com Deus, diz o texto, face a face e prevaleceu. Eu não te deixo se antes não me abençoares. Esse é Jacó. Deus abençoou ele lá no Val de Jaboque, sim ou não? Abençoou. E mudou o nome dele. Agora, quem sabe como Jacó morreu? Ninguém prega isso, né? A gente prega 31 de Gênesis, que ele lutou no Val de Jaboque. Agora, como é que Jacó, 48, 1. Depois dessas coisas, disseram a José: eis que teu pai está o quê? Enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e a história continua. Aí quando você vai lá no versículo 21, e eu te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco na mão dos amorreus. Agora vamos a 49. Capítulo 49. Verso 33. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu seus pés na cama e fez o quê? Expirou ou morreu e foi congregado ao seu povo. Volta ao 48:1. Depois destas coisas disseram a José: eis que teu pai está o quê? Enfermo. É que eu não quero ler o capítulo todo, que é muita coisa. Aí quando você vai no capítulo 49, versículo 33, acabando Jacó de dar essas instruções, encolheu seus pés na cama e expirou, morreu. Jacó morreu de uma enfermidade. Ora, por que o Val
de Jaboque representou a cura dele enquanto caráter, Deus mudou o seu nome, lutou com Deus e prevaleceu, por que Deus agora não o curou na cama? Por que Deus permitiu que ele morresse enfermo? É para a gente pensar. Vamos a 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Quem já ouviu falar de Elias? Diga, eu já. Quem sabe como Elias morreu? Quem lembra? Morreu doente? Não, ele não morreu. Fala, não morreu. Pois é. Ele foi transladado, ele foi num redemoinho. Mas ele tinha um discípulo. Como era o nome desse discípulo? Eliseu. Elias, pergunta a Eliseu, Eliseu, o Senhor vai me tomar. E eu quero que você me peça alguma coisa que eu possa fazer por último. Se eu pudesse fazer alguma coisa, o que você queria que eu fizesse? O que Eliseu pediu? Quem lembra? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Misericórdia, o cara pegou pesado, né? Olha, se acontecer isso, tal, acabou. O cara recebeu porção dobrada. Eliseu foi um profeta cujos feitos só são comparados aos que Jesus Cristo fez. Nenhum profeta fez milagres à semelhança de Eliseu. Eliseu foi maior do que Elias em termos de feitos. Porção dobrada. Nenhum profeta na Bíblia é grande como Eliseu em feitos e milagres. E ele é tido e é visto como quem só pode alcançar níveis de manifestações semelhantes a Cristo. Você tem uma ideia? Agora, como é que Eliseu morreu? Quem sabe? Elias a gente sabe. E Eliseu? 2 Reis 13, versículo 14. Estando Eliseu o quê? Doente da enfermidade que morreu. Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorando sobre ele, exclamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Como é que esse grande profeta, cujos feitos se assemelham a Cristo, morreu? Enfermo. Esse cara curou 1 milhão de gente, mano. Esse homem fez machado flutuar, esse homem fez coisas tremendas, estuda a história de Eliseu. Agora, ele morreu de uma enfermidade. O diabo matou Eliseu. O diabo matou Jacó. Dá para acreditar nisso, irmão? Não dá. Vamos mais adiante um pouquinho. Vamos a Gálatas, capítulo 13. Gálatas, capítulo 4. 13 não existe. Gálatas, capítulo 4. Lá no Novo Testamento, depois de Coríntios. Gálatas 3. Gálatas 4, aliás. 4, 13. Vamos ler o 12. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o evangelho a primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes nem o repelistes. Antes me recebeste como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a sua entrada entre os Gálatas foi em função de uma enfermidade. Alguns entendem que essa enfermidade era uma fraqueza espiritual. Outros entendem que essa enfermidade era uma enfermidade na carne. Seja de que origem for, espiritual ou na carne ou da carne, Paulo só conseguiu pregar o evangelho aos Gálatas porque numa viagem ele adoeceu e ele foi parar lá. Foi recebido como um anjo e o evangelho pegou em Gálatas e a igreja da Galácia se tornou uma igreja forte e pujante. Aí você fala assim, foi o diabo que enfermou Paulo. Então o diabo que foi a razão da evangelização da igreja da Galácia. Vamos mais adiante, vamos pensar. 1 Timóteo, vamos a Filipenses capítulo 2. Um pouquinho mais depois aí de Gálatas. Filipenses capítulo 2. Versículo
25. Ele está falando de Epafrodito, que ele enviou aos filipenses assim, falando a respeito dele. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudade de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. Pois de fato esteve doente, quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo que tinha um companheiro, tinha um amigo, companheiro nas lutas, que estava doente. E que entristeceu-se porque soube que a igreja de Filipe estava muito angustiada por causa da doença dele. Aí Paulo rogou para que Deus não o levasse através da doença, aí Deus o poupou. Mas Epafrodito, guerreiro, homem de lutas, companheiro de Paulo, discípulo de Paulo. Então discípulo de Paulo não é qualquer um. Né? Discípulo de Paulo não é discípulo de qualquer um, é um homem cheio de Deus, diz o texto, que ele adoeceu. Mas vamos continuar, estou caminhando para o final. Vamos a 1 Timóteo capítulo 5. Um pouquinho depois daí. 1 Timóteo capítulo 5. Paulo, como pastor e pai espiritual de Timóteo, lhe dá um conselho que você conhece muito bem. Ele dá um monte de conselho. Né? No capítulo 5 ele fala acerca dos velhos e das viúvas, acerca dos anciãos. Ele dá um monte de conselhos. Entre os conselhos que ele dá sobre o corpo biológico. Lá no versículo 23 ele diz, Timóteo, não bebas mais água só, mas usa um pouquinho de vinho. Por quê? Por causa do teu estômago, o que mais? Das tuas frequentes o quê? Enfermidades. A Bíblia diz que Paulo passava pelas cidades, irmão, a sombra dele curava. A Bíblia diz que ele ia curando toda sorte de enfermidades e libertando muitos cativos do diabo. Por que Paulo não curou Timóteo? Porque não foi vontade de Deus. Se Deus é Deus, ele é Deus para dizer sim, mas ele é Deus para dizer não. Que Deus é esse que a gente quer amarrar? Tu és obrigado a dizer sim, Deus. Não me venha com esse negócio de não, porque senão eu não acredito mais em ti e vou me afastar do Senhor. Vai perder um adorador. Aí o cara imagina que Deus vai entrar em depressão. Oh, o Neil não vai acreditar mais em mim porque eu disse não. Pô, irmão, não dá para acreditar num Deus desse. Paulo está dizendo, não toma essa água pura, essa água é insalubre, essa água é salgada, essa água é ruim. Bota um pouquinho de vinho. Olha que isso é conselho que crente dá, irmão. Né? Bota um pouquinho de vinho. O vinho é adocicado, então vai quebrar o salobro da água. Então tu toma água mais saudável, um pouquinho de vinho. Tem crente que rabisca isso aqui da Bíblia. Não, esse vinho não é o vinho. Esse vinho. Aí o cara faz a teologia do vinho de Paulo. Né? E devia se preocupar em Timóteo. Enfermidade na vida de Timóteo. Para a gente terminar, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está encerrando sua carreira, foi nesse capítulo que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, tudo que eu estou levando da vida é minha fé. E entre essas despedidas e a última carta que ele escreve, lá no versículo 20, ele diz assim, Erasto ficou em Corinto. E a Trófimo? Deixei o quê? Doente Mileto. Paulo, por que você deixou o cara doente e não curou o cara? Aí a gente pode criar teologia da enfermidade, seja lá o que for. Mas como é que o Neil, amado, entende essa palavra? Quando Deus nos salva, Ele não retira de nós a humanidade. Ser humano continua sendo ser humano. E ser humano tem que viver segundo as implicações da sua humanidade. Crente não vira anjo. Crente não desencarna. Crente continua vivendo no corpo corrompido. E Paulo diz, ainda que esse homem velho, exterior, se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Ele fala que nós vivemos novidade de vida no corpo envelhecido. Nós vivemos na carne, na mesma carne com a qual nós nascemos. E essa carne é contaminada pelo pecado. Então, eu queria, diante disso tudo que nós vemos aqui, diante disso que nós lemos, dessa explicação a respeito da realidade patológica dos homens de Deus, eu quero tecer algumas considerações e terminar minha palavra. Primeiro, santo não é quem vive sem dor. Santo é quem, a despeito dela, permanece íntegro e fiel ao Deus que o chamou.
Então o santo não é aquele que eu sou santo, então não adoeço mais, não. Santo é aquele que, a despeito da dor, a despeito da adversidade, a despeito da enfermidade, ele continua sendo fiel. O Senhor me deu saúde, o Senhor me tirou saúde, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu emprego, o Senhor permitiu que o meu emprego saísse, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu filho, o Senhor tomou meu filho, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu uma mãe maravilhosa, o Senhor levou a minha mãe maravilhosa, bendito seja o nome do Senhor. Esse é santo. Preguei domingo sobre isso. Quando falei sobre, naquele sermão domingo à noite, sobre sexualidade. Santo não é quem foi vencido pelo... foi liberto do tesão. Não é não. Santo é quem aprende a lidar com isso sem se submeter a isso. Porque existe o que é desejo e existe o que é vontade. O desejo continua aqui, mesmo depois de salvo. O desejo me empurra para o sexo oposto. Hoje nem só mais para o oposto, né? A coisa está feia. Então, o desejo me empurra para lá. Agora, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você não ceda ao teu desejo, Neil. A vontade de Deus, Neil, é que você, a despeito do teu desejo, faça a vontade do Deus que o chamou e o santificou. Então, você diz não ao teu desejo e diz sim à tua vontade. Isso é ser santo. Agora, há quem diga que ser santo é não ter mais tesão. Ter santo é você vai olhar para a mulher e vai ver um poste. Você vai olhar para um homem e vai ver uma barra de ferro. Se bem que barra de ferro hoje as pessoas descem dela, essa coisa toda. Você vai olhar para o homem e vai ver um banco. Não é mentira. Você pode se tornar um homem mais santo. Vai ver uma mulher, e o que você vai ver? Uma mulher. Você vai olhar para um homem e vai ver o quê? Um homem. Você antes de se converter, quando uma mulher passava, para onde você olhava? Para a preferência nacional. Você se converte, para onde você vai olhar? Para a preferência nacional. Mas pastor, o que é santidade então? Santidade é você ter o desejo de e não se entregar ao desejo. Esse é ser santo. Santo não é quem não vive, é quem vive sem dor. É quem, a despeito da dor, glorifica o Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Segundo, doença nem sempre é obra do diabo. Às vezes é permitida para que por ela alguns aprendam quanto o ser humano pode suportar. Porque, irmão, às vezes a gente fala assim, cara, não, quantas vezes na nossa vida, na nossa história, você, eu, nós já não dizemos, cara, eu não vou suportar isso, seja lá o que for. Teu filho adoeceu, você diz assim, meu Deus, se meu filho morrer, cara, eu não vou suportar. Tua mãe adoeceu, meu Deus do céu, eu não posso nem imaginar minha mãe morrer. Se minha mãe morrer, eu não vou suportar. Meu Deus, meu casamento, meu marido está indo embora, minha mulher está indo embora. Eu não vou suportar viver assim. Meu Deus, essa doença, se for o que eu estou pensando, pastor, o Senhor não permite, eu não vou suportar. Quantas vezes a gente diz, não vou suportar, e a coisa acontece. E o Senhor diz assim, muitas vezes eu permito para que você entenda o quanto você é muito maior do que o que você pensa ser. Quero mostrar para você como você é capaz de resistir. Porque ele disse, não vem nenhuma dor, não vem provação que seja maior do que aquela que a gente possa suportar. Então, às vezes, Deus permite para que nós, então, percebamos o quanto nós podemos suportar. De modo que a gente vai com muito mais ousadia. Pode vir os inimigos. Porque vocês falaram que iam jogar minhas tripas aos corvos. Vocês falaram que iam arrancar minha cabeça. Os Golias da vida dizendo que vão arrancar nossa cabeça e jogar lá no meio do arraial. E nós vamos fazer de nós um pardalzinho. Aí a gente fica com medo e diz assim, meu Deus do céu, não dá para mim não, que ele falou que eu sou fraco. O Senhor diz assim, não, filho, não acredita nisso. Lembra o que você passou ontem? Lembra o que você passou mês passado? Lembra aquelas adversidades na tua vida? Você disse que não ia conseguir nunca. Você tem um poder de resistibilidade muito maior do que você possa suportar. E acredite, se você chegar a um ponto do qual você não pode de fato suportar, entra a minha graça e quem vai te sustentar sou eu, porque eu sou o Deus da dor, eu sou o Deus da vitória. E aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é tremendo. Aleluia. E aí eu termino dizendo para você que uma vida cheia de Deus continua cheia de Deus, com corpo são, com corpo doente, continua sendo cheio de Deus com juventude ou com velhice, continua sendo de Deus fora ou dentro da cova, continua sendo de Deus dentro ou fora da fornalha. Se a tua vida está cheia de Deus, ela vai estar cheia de Deus em qualquer buraco desse universo, irmão.
Você está cheio de Deus, sobe no avião da NASA lá, naquele ônibus espacial, vai para Marte. Você vai continuar sendo cheio de Deus lá em Marte. Você é cheio de Deus, Deus falou, quero que você evangelize lá no meio dos góticos, lá do pessoal que mata quem não é igual a ele. Vai porque você vai ser cheio de Deus lá dentro. Se Deus te chamou e você está cheio dele, com doença ou sem doença, você continua sendo cheio de Deus. Então não entra nessa história. Então, minha igreja, escuta aqui essa palavra para você que é ovelha. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, creia, não precisa temer, o Senhor é contigo. Quando você estiver passando por enfermidade, sofra a dor da enfermidade, mas não sofra a culpa de estar doente. Porque quem diz que você não ia ficar doente, mente. Pastor Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos estava a paz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi. De que enfermidade que ele está falando, irmão? Daquela enfermidade para a qual não há cura. Qual é a enfermidade para a qual não há cura? O pecado. Qual é o único remédio para curar o pecado? Diga vocês. Como é o nome dele? Jesus. Essa enfermidade, só ele para curar. Agora a gente cai numa mentira eclesiológica, teológica. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Olha para a tua história, cara. Pelo amor de Deus, vê se não tem gente que for doente na tua vida. Olha, Eliseu morreu doente. Olha, meu Deus, se Eliseu morreu doente, quem sou eu? Eu vou morrer comido. Morrer igual, como é que é o nome daquele rei que morreu comido pelos bichos lá? Hein? Herodes, está amarrado, em nome de Jesus. Mas que o bicho vai comer a gente? Vai. Depois de morto, lógico. Mas vai. Aí eu vejo crentes que sofrem mais pela culpa de estar doente do que pela dor produzida pela própria doença. Eu não podia estar doente, Senhor, qual é o meu pecado? O teu pecado é estar vivo. Morre. Quando você morrer, saiba, você nunca mais vai ficar doente na tua vida. Quando você morrer, você nunca mais vai discutir no teu casamento. Você morrer, você não precisa nem pagar suas contas mais. Ninguém vai te incomodar. Agora, filho, não morreu, não me leva a mal, filho. Pode ser que você saia daqui do culto abençoadíssimo. Teu carrinho não esteja lá fora. Mas eu quero profetizar. O teu vai estar lá fora, em nome de Jesus. Você não vai molhar hoje, não. Mas que pode ser? Pode, não. Vai fazer concurso? Vai ficar reprovado. Se apaixonou por aquela menina. Irmã, Deus me disse que você é a mulher da minha vida. Tem que me dizer primeiro, filho. Porque dizer para você e não me falar não adianta nada. Vaza. E tu vai voltar. Pô, Deus, o que aconteceu? Você que disse que eu disse. Eu não disse nada, bobo. Que isso? Inventa, não bota nada na minha boca, não. A gente tem que aprender a viver na dialética. De um lado veio da vitória, do outro lado veio da derrota. De um lado veio da alegria, do outro lado veio da tristeza. De um lado veio da honra, do lado veio da desonra. Do lado veio da prosperidade, do lado da adversidade. Mas o Senhor está dizendo assim, no tempo da prosperidade celebra, no tempo da adversidade considera, porque eu fiz tanto um como o outro. E ele diz, eu sou o Senhor do monte, mas sou o Senhor do vale. Mostrei para você em 41:3 de Salmos. Eu sou o Senhor que gera saúde, mas sou o Deus que aqueça o leito quando você estiver enfermo também. Eu sou o Deus que te guarda de todo mal, mas sou o Deus que, se for preciso, permitir que o mal te toque para você melhorar, eu vou permitir. E eu termino, agora eu vou terminar de verdade. 3 vezes que eu já terminei. Essa é o último fim. Contando uma experiência de um jovem pastor que foi salvo aos 18 anos e Deus começou a usar de uma forma tremenda nesse país. Que foi o meu maior seminário no mundo. Ele começou a viajar o mundo com 18 anos de idade, pregando, expulsando demônio, curando. Deus deu o dom de discernimento a esse homem. E ele, aos 18 anos, já curava a gente, ele orava, pessoas eram curados. Ele, quando fez 19 anos, foi criado em Manaus, na venda de um comerciante que era muito incrédulo, que devia um dinheiro para o pai dele, que era advogado. E ele se converteu cheio da unção, o cara não pagava dinheiro, eu vou lá em nome de Jesus, ele vai pagar, quer ver? Ele foi lá cheio de
de Deus, mas não sabia que estava cheio de si. Quando chegou lá, estava um homem sentado na cadeira atrás do balcão, chorando, porque o filho dele tinha acabado de sofrer um acidente. E nesse acidente um ferro entrou no olho dele, e o olho dele ficou pendurado. E rasgado, havia uma coisa muito feia. O menino tinha 16 anos, 12 anos, eu não me lembro. E ele então não teve coragem de cobrar dinheiro, vendo a dor daquele pai. Aí, ele sentou do lado daquele homem e falou assim: você acredita que Deus pode curar o olho do seu filho? Quando a gente está no nascedouro da fé, a gente tem fé até para qualquer coisa. Depois a gente vai envelhecendo na fé, a fé vai envelhecendo com a gente. Só acredita que Deus pode curar? Pô, como? Pode ou não pode? Só acredita. Ele se ajoelhou com o velho lá, orou. E o menino estava com aquela parada lá no olho lá. Levaram o curativo, levaram lá para o centro cirúrgico. Quando o médico tirou, o olho do menino estava no lugar, sem cicatriz nenhuma e sarado. E o médico saiu doido de dentro do centro cirúrgico. Falou: não é possível. Esse aqui não é o menino que eu vi há 20 minutos atrás, há meia hora atrás. Aquele médico se converteu e se tornou membro da igreja do Caio Fábio pai. Um milagre tremendo. 2 dias depois, Caio Fábio filho cai doente, tem uma malária, adoeceu a ponto de acamar, mas era um menino novo na fé. Começou a declarar: não, eu curei aquele menino, eu já expulsei demônio, eu já fiz um monte de cura, um monte de gente. Essa doença não é de Deus na minha vida, eu não aceito essa doença, rejeito essa doença, eu não tomo posse dessa doença e eu não vou tomar remédio, como acontece com tantos crentes que estão morrendo e diz que foi Deus. Não tomou remédio. A doença agravou, a doença agravou, a doença agravou. Ele já estava caminhando para a indução de coma. E ele disse: não, já sei que eu estou curado, eu só estou com sintoma, mas a doença não está aqui. Olha só. O sintoma está, mas a doença não, eu sei que eu vou pular da cama. E ele foi agravando, 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 agravando. Até que o pai disse para o médico: medica a força. E eles medicaram a força e ele foi salvo. Quando ele foi curado, contava ele pôde entender que mesmo Deus, que é o Deus que tem poder para curar, é o Deus que é Deus para dizer: eu não vou te curar porque eu tenho um plano nesse negócio. E se você é meu filho, você vai continuar sendo meu filho, vai continuar sendo meu discípulo, a despeito da minha vontade, mesmo quando a minha vontade não for igual à sua. E aí ele caiu em prantos e ele cresceu tanto naquela oportunidade. E depois ele compartilhou: irmãos, dizendo ele, imagina se aquele jovem que orou por um menino que tinha um olho furado, foi curado, expulsou demônio, um monte de gente. Aquele menino que curou um monte de gente. Aquele menino que dizia assim: Deus vai me curar, essa doença não é minha, isso aqui é só sintoma. Se Deus cura esse menino ia se tornar o menino mais soberbo da história. Ele ia se vangloriar, porque ele não tomou remédio. Ele ia pregar por aí que não precisa tomar remédio. Ele ia pregar por aí que medicina é do capeta. Ele ia pregar por aí que Deus cura todas as enfermidades mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Deus não o curou, mas permitiu que ele fosse curado por remédio, porque quando cura por remédio é Deus também, para que ele entendesse que Deus é o Deus, que não é Deus só de um caminho. Deus é um Deus de muitos caminhos, amados. E se a gente está na presença de Deus, seja em qualquer circunstância, seja lá pelo caminho que for, Deus vai chegar até nós e a vitória vai ser nossa pelo sangue do Cordeiro. Então acredita no que o seu pastor está falando. Está com saúde? Celebra. Está com doença? Celebra. Teu cabelo está liso? Celebra. Está duro? Dá glória a Deus, irmão. Você está magrinha? Dá glória a Deus. Engordou? Continua dando glória a Deus. O Senhor vai dar vitória, seja ela qual for a vitória que você quer para a sua vida. Passou no concurso público? Dá glória a Deus. Não se soberbeça, mas foi demitido? Dá glória a Deus. Porque Ele é o Deus do monte, Ele é o Deus do vale, é o Deus da alegria, é o Deus da tristeza. Ele é o Deus de todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia! Vamos ficar em pé.